Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje meu coração tá até quentinho. Tá quentinho, amor? Tá, já me deu vontade de chorar umas 2 vezes. Então vai chorar no episódio. Vou chorar. Certeza. Vou chorar. Sabe quando você começa a seguir alguém no Instagram e essa pessoa, em menos de um ano, tá sentada na sua mesa? Então, Isso é o universo. É o universo. Já falei pra você. Eu foquei, só faltou eu colocar o nome dela todo dia lá no meu livro de agradecimento. Mas tá no pra guarda-roupa, trazer. eu vi o nome dela. Tá Ah, no você guarda-roupa. colocou? Não, tá no seu guarda-roupa. Gente, eu trouxe uma pessoa com a qual eu admiro muito. Não é à toa que eu, com todo o maior prazer e carinho, eu falo que eu sou mentorada. Estamos aqui com Fernanda Emboaba, publicitária. Vamos lá, eu tô até nervosa que eu não tô conseguindo te apresentar. Normalmente a apresentação vai como mentora, empreendedora, especialista em conteúdo e posicionamento. Há 8 anos fazendo isso, 8 anos na internet, já fiz de tudo um pouco na internet. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não, pronto, quem sabe faz ao vivo, né, gente? Não foi à toa que eu peguei toda essa força que a Fernanda traz para falar, né, com tanta clareza, tanto charme e beleza, para trazer vocês para falar, né, sobre posicionamento e também me balizar para melhorar o meu posicionamento, né, gente? Bom, eu acho que todo mundo já entendeu que eu quase não vou falar nesse episódio, né? Porque aqui vai ficar assim, mas eu acho que esse episódio, para quem quer crescer no digital, no marketing, tem essa vontade, eu não sou mentorado da Fernanda, porém, acabo sendo agregado com a Tauta. Sensacional. Então, deu efeito, né, no posicionamento. Nossa senhora, e conhecer ela pessoalmente, conhecer o Pietro foi assim pra gente uma coisa que realmente a gente tem muito que agradecer. É um presente. Que legal. Obrigada, Fê. Bora começar? Bora. Obrigada, gente, pela apresentação. Você falou que quase chorou, quase chora sou eu com essa apresentação eu linda não gostei desse de jeito. falar, o olhinho brilha, ó. Mas obrigada pelo convite. Já falei pra vocês aqui no off que eu amo podcast, eu amo ouvir podcast, eu amo gravar podcast, eu amo ter podcast, eu amo podcast. Então, eu tô super feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu que tô feliz de nutrir minha base. Legal. E, de repente, você conseguir aí tocar também o coração de algumas mulheres aí que precisam ouvir o que você tem a dizer. Boa, vamos ter bastante coisa pra conversar hoje. Por onde as pessoas têm que pensar na questão de posicionamento, falando do digital? Olha, quando a gente fala assim, por onde eu começo a pensar posicionamento, eu costumo conversar dando alguns passinhos para trás, tá? Por quê? Quando a gente fala de posicionamento, vamos colocar todo mundo aqui na mesma página, né? O que é posicionamento, afinal de contas? É uma palavra que tem uma série de aplicações possíveis, né? Então, eu posso ter um posicionamento político, eu posso ter um posicionamento ideológico, eu posso ter um posicionamento religioso. Quando eu falo de posicionamento, eu tô falando de marca, tô falando de branding, e isso pode ser marca pessoal, pode ser institucional. Então, você tem a agência e tem a marca pessoal de cada um de vocês, né? Todas elas são marcas e todas elas precisam ser trabalhadas. Quando a gente fala de posicionamento, a definição, digamos assim, oficial é do Kotler, que eu gosto muito, que ajuda a esclarecer. Ele diz que é o seguinte: posicionamento diz respeito à percepção que as pessoas têm da marca. Então, eu resumo e deixo para simplificar dizendo que posicionamento é que a pessoa fala de você quando você sai da roda. Basicamente é isso. Então, mas as pessoas falam mal? As pessoas falam bem? E aí, obviamente, a gente tem que separar as línguas maldosas do que realmente é um comentário que diz a nosso respeito, mas posicionamento é isso. Aí, vem sempre a pergunta, né? Beleza, Fê, mas se posicionamento é o que as pessoas falam e pensam e entendem de mim, então eu não tenho o que fazer com relação a isso, né? Porque a pessoa pensa o que ela quiser, aí a pessoa faz o que ela quiser, eu não preciso dar satisfação pra ninguém, a gente ouve muito isso, né? Mas a grande verdade é que as pessoas percebem da gente aquilo que a gente comunica, sempre. E o que a gente desconsidera na grande maioria das vezes é que absolutamente tudo que a gente faz comunica. Tudo. Teu cabelo tá comunicando, o lápis no olho tá comunicando, as luzes, a tatuagem, a blusa ser dessa cor, ser desse modelo, a cor da unha, o formato da unha, o meu tom de voz, a forma como eu me expresso.
todo esse cenário aqui foi pensado minuciosamente. Estávamos falando agora um pouco da moldura da TV, que vale ressaltar, ficou muito linda, né? Tudo isso foi pensado, e tudo isso foi pensado para causar um efeito. Ou seja, tudo aqui está comunicando. O que eu tô falando aqui agora é a última coisa que de fato as pessoas vão prestar atenção, né? Que se você não foi com a minha cara, se você achou minha voz irritante, se você achou que eu tenho cara de metida e achou meu cabelo muito feio, você não vai parar para ouvir o que eu tenho para dizer. Né? Então, quando eu falo de posicionamento, eu tô falando de tudo isso. E aí, quando eu falo que eu ando algumas casinhas para trás, antes de começar a falar efetivamente de posicionamento, é porque, basicamente, o posicionamento vai ser construído com base naquilo que eu comunico, certo? Só que para eu ser intencional naquilo que eu comunico, eu preciso saber algumas coisas a meu respeito, antes de mais nada, né? Então, o que eu quero comunicar? Qual é a minha verdade? No que eu acredito? Né? Como eu enxergo? Qual a minha cosmovisão? Né? Como que eu enxergo o mundo? Qual é o meu viés? Porque a gente sempre tem viés para tudo, né? Então, quando eu entendo essas coisas e aí eu conecto isso com aquilo que eu tenho de objetivo profissional, é que eu encontro o meu caminho. Aí sim a gente vai começar a falar de técnicas de posicionamento, que aí entra a imagem, eu falo dos 4 pilares, né? Imagem, linguagem, conteúdo e entrega. Eu só vou conseguir chegar nesses pontos e ser coerente nessa construção quando eu souber efetivamente o que, por quê, e aí eu vou pro como, né? Então eu gosto sempre de começar. Autoconhecimento, é mindset, é se entender, é se conhecer, é entender qual é a sua visão, qual é a sua mensagem, o que você quer deixar para o mundo, qual a marca que você quer deixar. Quando isso tá claro, a gente entender qual é a roupa, o cabelo, o tom de voz, a cor que a gente vai usar no post do Instagram, fica muito mais fácil, né? Dando o caminho, então, para quem tá pensando e querer se encontrar, é realmente sentar e começar a pautar esses tópicos. O que eu faço, com quem eu quero falar, como eu vou fazer isso. Vamos lá, para as pessoas realmente ser uma maneira didática, tá certo que assim, o caminho ele é muito mais fácil quando a gente procura alguém para nos auxiliar, né? Porque na verdade eu vou trilhar a jornada que você já passou por isso e você vai me dar o caminho muito mais fácil para eu chegar mais rápido onde eu desejo. Agora, para quem ainda tá ali se encontrando, porque Danilo mesmo passou para mim, ele já queria que eu tivesse me jogado desde 2020. Gente, 2020 para 2022, que foi quando eu comecei esse movimento, foram 2 anos. Relutando, me encontrando, quem eu era, com quem que eu falava, se era dancinha que eu ia fazer, se era o cabelo comprido que eu ia manter, se eu ia fazer uma coloração pessoal ou não, qual seria a necessidade. Então, assim, hoje que tá toda essa informação aí para as pessoas buscarem, a questão dos arquétipos, a coloração, quem é você, como é que você vai falar. Então, acho que as pessoas acabam um pouco se escondendo por esse medo, por não querer errar. E não querer errar, você vai perdendo tempo e você não consegue nem encontrar quem você é para recalcular a rota. Eu acho que hoje... já vou chamar de né? Tabata, como fica você tão preferir. Formal, fica tipo, nossa, você Tabata Santa Rosa, daqui a pouco vamos de fica mais para simplificar. E que eu acho que hoje a gente vive, a percepção que eu tenho, óbvio que a minha verdade não é verdade absoluta, mas a percepção que eu tenho é que a gente vive hoje uma geração de pessoas muito fragilizadas em todos os aspectos, emocionalmente, intelectualmente, né? A gente vive uma época em que as pessoas têm opiniões muito rasas sobre tudo, né? A gente tem muito pouca profundidade, e são esses os pontos que, na minha opinião, culminam na gente não saber o que a gente quer comunicar, o que a gente quer falar. E aí, assim, eu dei um exemplo hoje, fiz uns stories hoje que eu tô com uma vaga lá na empresa para designer. E aí eu recebi alguns currículos, aliás, muitos currículos. E aí, um dos que eu abri lá, fui ver o LinkedIn da pessoa. E ali tava assim, aquela descriçãozinha que vem logo abaixo do nome, tava desenvolvedor front-end, HTML, CSS, um monte de coisa de desenvolvedor. Eu já falei, minha vaga é pra design, ok. Fui olhar ali as experiências. A última experiência que estava de 2022 até a atual, comediante stand-up, num bar de comédia. E aí ele se candidatou para uma vaga de designer. E quando eu olho para isso, parece que é o resumo
da minha geração, sabe? O que eu te respondi? Que uma amiga pediu para eu Exato. olhar com cuidado o currículo de uma amiga que queria ingressar no marketing. Eu recebi esse currículo. Olho lá a experiência, 4 anos trabalhando como atendente numa academia de Pilates. A formação dela era publicidade, marketing, algo do gênero, mas tá desatualizada, nunca atuou na área, tá? E a pretensão dela, administrativo da empresa, área, auxiliar administrativo. Eu falei, Nada eu com não nada. vou nem chamar. Tá Ou tudo seja, errado. a Exato. construção de um currículo primeiro que já começou errado. Não, na verdade as pessoas Exato. não entendem nem como constrói um currículo. Isso aí já vem de tempos, De anos, né? De de anos. décadas. E vai só piorando. Agora, assim, acho que com a internet, todo mundo acha que faz tudo. Então você pega assim, Exato. sou designer, vou estudar ali 5 minutos, vou virar designer. Canva. Vou no Canva ali, vou aprender. Exatamente. Nada contra quem faz no Canva, você faz outra. Mas existem profissões e profissões. Eu vou me aventurar. Seja sincero, manda pra Fernanda lá que pediu o currículo e fala assim, olha, eu tenho vontade de aprender, mas eu sou formado em tal coisa, tenho conhecimento na área, pronto, ajuda isso. Exato. Seja sincero, mas não, ela quer ter um currículo extenso pra uma vaga que não se encaixa. Não faz sentido. Cria esse Exatamente. conteúdo. O que seria um currículo atrativo para uma agência a ZNT, a vaga, não A é? ZNT. Gente, eu já começo que assim, eu acho que o teu currículo tem que ter conexão com a vaga para qual você está se candidatando. Então, vamos lá. A vaga é para designer. O mínimo que eu espero é que a diagramação do currículo esteja impecável. Você concorda comigo? A ortografia, eu até deixo passar. Falta uma crase, tudo bem. Agora, se fosse para um redator, a ortografia seria conta mais. fundamental em detrimento do design, né? Então, é questão de coerência. E já é justamente o ponto central do que eu acho que é o que eu mais percebo, assim, é uma falta de clareza generalizada, né, das pessoas. Então, já aconteceu numa vaga passada que eu estava anunciando, que era, se não me engano, eu não sei se era para social media, acho que era. E tá na descrição, CLT, o salário, o horário, trabalho híbrido, tem presencial X dias, tá tudo na descrição. Pedi um texto para a pessoa escreve super bem, formada em jornalismo, tal, falei, legal. Fui fazer entrevista com a pessoa, falei, eu trabalho CLT num lugar, eu falei, mas a vaga é CLT, você trabalha período integral. Eu achei que era freelancer. Tá escrito. Exato, As então pessoas assim, não veem o básico. você percebe assim, isso tudo é para ilustrar assim, a superficialidade das coisas, assim, é isso que eu fico muito indignada. A gente vive uma era assim de headlines e manchetes, entendeu? Por isso que as pessoas não têm clareza. Como que eu vou saber o que eu vou comunicar se eu não tenho assim o brio, né, para falar quem fala Clóvis de Barros, né? Fala, tem que ter brio, né? Se você não tem o brio de ler a descrição da vaga que você vai se candidatar, como é que você quer saber o que você vai comunicar, entende? Mas eu não tô entendendo, desculpa só, amor. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com essa geração, você acabou de falar, eu não sei o que tá pegando agora, que até esses dias atrás eu vi uma notícia que parece que a Netflix vai colocar nos filmes o vezes 2 pra você assistir o filme Meu Deus, mais rápido. mentira. Eu falei, gente, isso é mentira. Daí eu fui ler, falei assim, porque eles querem tudo acelerado. O meu filho tá nessa geração. Ele começa, já vai pro final pra saber o que tá acontecendo. Eles estão muito, então assim, não estão lendo, escrevem todos errados, não tem uma base. Então o que deve acontecer? O cara que leu o currículo ou a mulher que leu o currículo não prestou atenção, deu aquele batidão e lançou a vaga. Joga pro universo pra ver o que vai acontecer. Exatamente. Né? O Thiago Brunet fala que assim, essa questão que todo mundo pensa de jogar pro universo, é aquela brincadeira. Vou ali na loja. Se passar o cartão é porque jogou pro universo, é porque tá certo. Porque Deus quis, né? É porque Deus quis. Se Deus quis, ele vai providenciar o recurso pra pagar a fatura. É o que tá todo mundo fazendo ultimamente. Não é possível, mano. Na minha época de faculdade, teve uma dinâmica de grupo que é simples, é o que a gente vive hoje. Tava assim, primeiramente, escreva o seu nome na folha. Apenas escreva o seu nome na folha. Agora, leia todas as informações antes de iniciar. E a última frase era que realmente não era para concluir nada escrito, que era apenas para efetuar a leitura. 99% já começou escrevendo o que era, porque achou que era questão de tempo. E não era tempo, era atenção às informações que estão sendo dadas. Exato. Então, está ali, você compõe muito bem,
o que é uma vaga, justamente para fazer aquele nivelamento. Exatamente. Saber assim, não, vai chegar para mim pessoas do jeitinho que eu estou pedindo. Não chega. Sem chance. Não chega. Não, de 50 currículos foram... Falei hoje pro Pedro de 4 ou 5 que eu consegui dar um retorno. Mas isso tudo é pra gente entender. Tô, né, dando Fazendo a todo conexão. esse contexto, justamente pra gente falar assim, Fê, por onde você começa a pensar posicionamento? Clareza. Né? É que o Pedro pega no meu pé que ele fala, você precisa deixar mais, materializar mais. Eu falo assim, eu vou materializar, mas não adianta eu passar a parte material, que tem infinitas técnicas do que a gente pode fazer, e vou falar de imagem, você pode fazer isso, isso, isso. A linguagem faz, tem um monte de coisa que você pode fazer, mas não adianta eu te falar esse passo a passo se esse básico não tiver muito bem feito. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu vou falar. Quer ver um exemplo? A minha irmã mais nova, 3 anos, mais ou menos, 2 anos, ela decidiu sair do trabalho porque ela queria empreender. Ela quer ser influenciadora e tudo mais. Ok, ela tinha lá a reserva financeira dela, tinha uma renda passiva, não tinha custo nenhum para ela, tava no momento ok, beleza. Saiu do trabalho e começou a fazer isso. Assim, não deu 3 meses que ela tava produzindo conteúdo, ela falou que queria participar de uma imersão de uma influenciadora que vai dar curso que ela ama de paixão, que é a Lívia Brasil. Ia custar 5 mil e poucos reais a imersão. Eu falei, Nath, não é o momento de você pagar 5 mil reais numa imersão. Por quê? Para você aproveitar o conteúdo que vai ser passado lá, você precisa já saber o que você quer. Que aí você vai conseguir aplicar. Você vai lá sem ter... Você acabou de fazer, você não sabe nada ainda. Você não sabe nem se exatamente isso que você vai falar. Aí você vai gastar 5 mil reais para daqui 6 meses talvez você mudar tudo. E aí você vai jogar fora muita coisa do que você fez lá, né? E aí ela ficou meio bravinha, assim, na época, mas acabou não fazendo e tudo mais. E foi ótimo, porque ela, nesse 1 ano que ela ficou produzindo conteúdo, ela foi buscando referências, foi aumentando o repertório dela, que aí já vou... Essa palavrinha-chave aqui é repertório que eu vou pegar na sequência. E a partir daí ela entendeu a linguagem dela. Então ela falou assim, ela não fala de maquiagem. Ela faz maquiagem, dicas e truques, e de forma cômica. Então, ela traz humor com dicas e truques de maquiagem. Então, olha como foi nichando. Agora que você sabe o que você vai falar, o que você conseguiu traduzir, né, o conhecimento de forma que passe para as pessoas aquilo que você é, beleza, agora você consegue ir atrás de uma informação que vai te dar o quê, o como, o passo a passo para você executar. Entende? E aí, vou pegar a palavrinha-chave que eu falei. Tá bom, Fê, mas aí de onde eu começo, então? Não vai começar fazendo foto, não vai começar cortando cabelo, não vai começar nem pelo arquétipo. Você vai começar pelo quê? Aumentando seu repertório. Primeiro passo, tá faltando clareza, não sabe direito o que vai fazer, não se conhece direito, vai estudar, vai ampliar repertório. O que é ampliar repertório? Parece aquela tiazinha, né? Mas é verdade, gente, tem que estudar. É que eu sei, o que é ampliar repertório? Eu falo muito de repertório, porque isso ficou na minha cabeça da faculdade. Eu sou formada em publicidade e todos os professores, durante os 4 anos, batiam na mesma tecla. Eles devem ser um combinado deles, todos eles. Publicitário tem que ter repertório. Eles falavam muito isso. E no primeiro semestre eu tive aula de estudo da arte, 2 primeiros semestres, tive aula de estudo da arte e aula de semiótica, que mudaram completamente o meu olhar, não a minha visão de mundo, não, o meu olhar mesmo. Então, hoje eu tenho um olhar muito afinado para questões visuais. Eu bato o olho, eu vejo detalhe, eu vejo a combinação de cor e eu já consigo fazer essa leitura. Não olha muito aqui, por gentileza. Viu, gente? Estamos encerrando esse podcast. Tchau, Fernanda já tá indo embora. Obrigado, foi muito bom. Mas por que isso? Porque eu fui afinando. Dali me despertou para o universo. Por exemplo, questões de arte, arquitetura e arte mesmo, quadros, né, pinturas e afins. Eu nasci e cresci, fui criada em Diadema. É uma cidade super simples. Estudei em escola particular, porque a minha mãe era professora até mais da metade da minha vida escolar e depois fui bolsista e meus pais pagavam às vezes atrasado e negociando, sabe assim? Então eu não vim de uma família super bem estruturada financeiramente, que tem um nível cultural absurdo, apesar do meu pai sempre foi muito inteligente, sempre estudou muito e tudo mais, mas não era aquela, né? Então quando eu cheguei na faculdade, eu não tinha essa percepção.
né? Eu vou te falar, tanto que eu não tinha essa noção, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, tava na onda do iPhone 3. Foi meio que o primeiro, assim, né? E eu achava muito incrível, eu nem sabia que era iPhone. Só que todas as meninas da minha sala que tinham um iPhone, elas tinham aquelas capinhas. Aquelas capinhas que era bem grandona, de personagem, de não sei o quê. E eu falava, gente, que celular é esse que tem essas capinhas? Essas capinhas são muito legais. Esse era o meu nível de bolha que eu vivia totalmente out. Ali, eu comecei a saber o que é pontilismo, o que é uma Andy Warhol. Eu não sabia o que era isso, eu nunca tinha ouvido falar. Aí você foi em busca. E aí, eu comecei a gostar disso, porque me despertou. Então, se fala de semiótica, aí você consegue começar a perceber as coisas. E aí, hoje você faz eu vejo algo que faz referência a determinada coisa, eu consigo fazer essa leitura. Isso dá pra mim não só uma visão diferente, não amplia o meu repertório e minha visão, mas amplia as minhas possibilidades, no sentido de que eu consigo sentar aqui e conversar com você sobre um assunto que a gente tem em comum, e eu consigo sentar ali para conversar com o Vinícius, com o Pietro e com alguma outra pessoa, porque eu tenho algum conhecimento de outras coisas. Isso começa a dar pra mim a percepção do que eu gosto. Efetivamente, porque quando eu fiz faculdade e eu comecei a ter esse contato com essas coisas, eu comecei a perceber que eu gosto muito da parte audiovisual. Então, eu gosto de fotografia, eu gosto de design, eu gosto de vídeo, é algo que me agrada muito. Então, eu fui ampliando cada vez mais o meu repertório nesse sentido. E aí, quando hoje eu falo, por exemplo, de imagem, eu falo, um vídeo meu um pouco mais antigo, que deu meio que um bafafá, é que eu falo que, assim, o cabelo dividido no meio comunica algo que um cabelo de lado não comunica. São comunicações diferentes. Aí teve gente que acha ruim, né? Quebra o pau, ai, que frescura. Eu falei, então faz do jeito que você quiser. Mas eu tô dizendo que comunica algo diferente. Porque eu desenvolvi a percepção para fazer a leitura do que comunica. Mas na grande maioria das vezes isso é inconsciente, né? Mas isso que a Fê falou, ela me pegou eu até comentei uma vez, aqui acho que eu falei aqui no podcast, a Tabata mudou meu repertório. Legal. A Tabata fez com que eu mudasse. Porque assim, tudo eu falava, não precisa. Não, depois eu vejo. Danilo, você precisa estudar. Não precisa estudar mais. Tá bom assim. Não, tá bom assim. Amor, escuta esse podcast. Tá cara chato, fica falando groselha lá. Eu era assim. E aí, só que eu conseguia ser o cara que sentava na roda, eu conseguia falar de tudo. Uhum. Só que começou a acontecer o quê? Algumas coisas estavam acontecendo e eu não estava acompanhando. Eu percebia que eu não estava acompanhando, mas fiquei quieto e não falava isso pra ela, né? Aí ela falou assim, poxa, você vai ficar pra trás. Vamos, Danilo. Vamos, Danilo. Algumas referências, assuntos. Vamos, Danilo, vamos. E eu não, aí eu comecei a pegar. Então, assim, até eu comentei com a Tauta e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Quando a gente foi pra São Paulo, claro, eu tava com você, o Pietro falou alguns termos pra mim que eu tive que puxar muito pra saber o que era, porque pra vocês é muito rápido lá, vocês estão ali no movimento, a gente tá no interior, não que o interior, né, seja assim, a gente não tá acostumado a falar tanto, então assim, a gente escuta, mas não aplica tanto, é que nem você falar uma língua e não usá-la. Você falou que você se perdeu um pouco. Eu me perdi um pouco, mas depois eu comecei a me achar, né, eu tenho a noção, então eu fui me achando, eu falei assim, você é o ambiente que você vive. Exato. Então, se você estiver vivendo em algum ambiente, você começa a mudar. Quando nós trouxemos isso aqui em montar um podcast, é porque assim, eu não tô aqui pra falar só, eu tô aqui pra aprender. É isso aí. Que é o que eu mais quero, falei pra você no bastidor antes de começar a gravar. Então, a Tabata me trouxe pra esse mundo como tipo assim, vem cá, você precisa ter repertório. Então, quando você falou, eu tava aqui sozinho pensando, eu falei assim, é verdade. Porque pra você conversar com todo mundo um pouquinho, você não precisa ser especialista em tudo. Mas você tem que ter um repertório, você tem que saber, pelo menos. Foi o que você falou, as pessoas estão rasas, né? Elas olham assim, tá bom, gosto da Fernanda Emboaba, eu quero ser ela. Aí as pessoas começam a achar que só se vestir como você ou cortar o cabelo igual você vai resolver alguma coisa. Exato. Não, você tem que saber sobre você, né? Tem um conteúdo ali, né? Não, é que olha que louco, né? Você fala assim, eu conseguia sentar em qualquer roda e conversar com as pessoas. Aí volta no que eu falei, o que é posicionamento, né? É a percepção que as pessoas têm de você. Ok. Então, se você faz um comentário inteligente, se você faz uma referência que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, a percepção que essas pessoas ficam de você é completamente alterada.
Concorda? Então, não é só uma questão de fazer. É igual se a gente entrar no ponto aqui de conteúdo, que é uma das principais ferramentas que eu uso para posicionar qualquer marca que seja. Todo mundo pode fazer conteúdo. Mas tem conteúdo que se destaca. Por que esse conteúdo se destaca? Porque ele é mais elaborado, ele é mais bem pensado, ele tem uma referência visual mais interessante. Então, são fatores que diferenciam, né? Eu sempre dou um exemplo. Quando eu dou esse exemplo, às vezes eu faço vergonha, porque às vezes vou dar o exemplo, e aí, pra quem eu tô falando, não entende. Então, caso não entenda, você que está assistindo, caso você não entenda, não fique constrangido, tá? Só vou dar o exemplo. Que alguns anos atrás, comecei na internet como blogueira de moda, né? Fazia look do dia, essas coisas. E aí, tava numa viagem, tava toda de preto com uma botinha vermelha. Tava inteiro preto, botinha vermelha. E eu fiz uma foto de look do dia, postei e coloquei na legenda assim, prazer, Dorothy. E assim, ninguém entendeu, mas assim, ninguém real entendeu a referência. Eu fiquei assim, gente, ou eu vivo numa bolha, porque assim, e de fato tem um pouco disso, porque meu pai sempre gostou muito de filmes antigos, clássicos, então eu cresci bastante nesse ambiente. Mas é um negócio que eu sempre falo para as pessoas, tanto que num dos cursos que eu tenho dentro da comunidade, uma das atividades, lição de casa que eu deixo, assim, vá assistir um filme clássico. Escolhe um filme clássico que você não assistiria e vai assistir. Escolhe, sei lá, um por semana, um a cada 15 dias, um por mês, que seja, e começa a inserir. Porque, gente, eu falo assim, não existe reinventar a roda, não existe redescobrir o fogo. Tudo que é feito hoje tem como referência algo que já foi feito. E aí, por exemplo, eu comecei a ler, alguns anos atrás, eu tava meio louca do Napoleão Hill. Então, li um monte de livros dele. E aí, quando eu fui lendo os livros dele, eu comecei a falar, caramba, o Wendel Carvalho fala isso aqui. O JJ fala isso aqui. O não sei quem fala isso aqui. Então, peraí. Então, não que eu não tenha que consumir conteúdo dessa galera. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, por que eu não vou na fonte? Não parece uma receita de bolo? Eu falei pra você... Entende? Um tempo atrás, algum livro que eu li, que o embasamento todinho da pessoa era referência desse autor. Eu falei, mas na verdade, sim, é a mesma coisa que eu penso dessa maneira, posso estar errado, mas... Mérito deles, que estão aplicando, estão usando. Exatamente. Só que assim, você falou, vai na fonte. Na fonte, cada um vai interpretar de uma maneira e vai fazer aquilo. Exatamente. O fato de ir na fonte não é pra falar assim, eles estão copiando, então... Não é absolutamente nada a ver. Nem modelando, nem isso. É que assim, você... Aqui eu falei agora há pouco, né? Que toda a informação que a gente recebe e passa é enviesada, né? Então, se a gente consome só a informação de uma pessoa, a gente vai desenvolver este viés. E, obviamente, cada um sabe de si. Eu sou uma pessoa que... E o Pedro pega no meu pé, ele fala que eu sou muito teimosa, porque eu sou uma pessoa que eu não aceito fazer nada sem eu ter o meu entendimento a respeito de determinada coisa. Então, eu posso estudar o fulano, eu posso estudar o cicrano e etc. Eu vou... estudar, eu vou ouvir, eu vou ler, aí eu vou buscar outra informação, vou fazer o meu compilado e eu vou ter o meu entendimento que pode até ser parecido ou igual ao do fulano, mas eu busquei essa informação. E eu acho que é justamente essa profundidade que a gente precisa buscar, não só pelo conhecimento em si, mas porque isso é um comportamento que é importante pra gente fazer qualquer outra coisa. Como que eu vou me posicionar se, não quero ampliar meu repertório, se eu não quero estudar algo novo? Vai ficar raso. Essa semana, foi anteontem, acho, compartilhei com o pessoal um post da Priscila Zilo, que é só isso que tem na arte. Post raso não converte. Simples. Simples assim, conteúdo raso não converte. E cada dia mais, gente. Assim, depois de 2020, né, que foi assim, a aceleração digital mundial veio da pandemia, né? A gente vive um momento em que não adianta você querer ficar disfarçando que você vai fazer 3 aulas grátis, total 100% online, 100% gratuita. Não adianta querer ficar disfarçando. Teu pitch vai Isso aí já foi. Então, as pessoas já sabem. Exato, assim, tudo bem, a fórmula, né, continua funcionando, mas não tem mais necessidade de ficar escondendo que no terceiro dia você vai abrir carrinho. Pelo contrário, hoje o discurso mudou. A gente vai ter 3 aulas grátis, no terceiro dia eu vou abrir carrinho, a gente vai fazer alguma coisa, assim,
dos meus produtos, o Pietro já fala assim, ó, quando a gente vai com esse Pietro, o Pietro é meu estrategista. Então, a primeira comunicação é, ó, gente, período tal a tal, eu vou criar uma série de conteúdos aqui pra vocês, eu vou trazer, enfim, assuntos XXX, e depois desse período eu vou trazer pra vocês informação aqui sobre o produto tal, acabou. Aí você continua a vida normal. Então, não tem mais isso. Agora, qual que é a grande questão? Quanto mais informação tem, mais do mesmo acontece e mais difícil fica você se diferenciar. Pra gente se diferenciar hoje, por isso que eu amo falar de posicionamento e eu amo estudar sobre posicionamento, porque eu sou absolutamente convicta de que posicionamento é o único diferencial que diferencia. Só que ele só diferencia justamente porque ele vem de dentro. E eu posso falar exatamente a mesma coisa que você. Eu posso usar o seu brinco, a sua roupa e cortar o cabelo igual o seu. Eu não vou ser você. Entendeu? Eu vou ter entendimento diferente porque o meu repertório é diferente, as minhas vivências, as minhas experiências. Então, por mais que a gente fale do mesmo assunto, a gente vai ter formas diferentes de explicar. Por exemplo, e aí vai ter gente que vai curtir mais o meu jeito, vai ter gente que vai curtir mais o jeito e tá tudo bem, tá todo mundo feliz. Você compra, alguém compra o seu, alguém compra o meu e ok. Minha cabeça vai viajando demais, né? Eu já fiquei pensando num vídeo de exatamente 3, 4 pessoas com o mesmo roteiro, a mesma roupa, a mesma maquiagem, só que daí cada uma vai fazer a maquiagem como eu pinto os olhos mais fortes, você mais suave, para justamente as pessoas entenderem que cada uma vai ter a sua diferenciação. Cada um é único. Exatamente. E aí, onde o posicionamento e a autoridade no digital, elas se entrelaçam ou não se entrelaçam? Peraí, antes de você falar, deixa eu só pôr uma coisa sobre posicionamento. Eu não vou falar nome pra não dar merda. Ser cancelada. Tava mó empolgada, comprou um curso, blá, blá, bom tempo atrás, e mó empolgada, e começou a mostrar pra mim. E eu, mano... depois eu conto pra ela, em off. Aí eu bati o olho e falei, mano, não gostei. Não, porque isso aqui começou a seguir assim a cartilha. Eu, você tá fazendo errado. Só que a Tauta é muito exigente com ela mesmo e ela não escuta muito os outros às vezes. Ela demora um pouquinho. Às vezes muito, E aí ela fazendo, eu falei, mano, entendo. não faça isso. E ela fazendo. Aí um dia eu cheguei, eu tava meio prestando bem atenção. Eu falei assim, Tauta, essa mulher, o posicionamento dela não tá comunicando, cara. Não tá batendo. Não, o Danilo falou que tinha ruído. Eu falei, tem ruído aqui, olha isso aqui. Ela faz tal coisa, olha isso aqui. Da Tauta, não. Eu falei, olha isso aqui. Eu não posso falar certas coisas, porque senão sai muito fácil. Eu acabo falando. Aí eu comecei a falar, dito e feito, demorou 1 ano. Meio que tá tentando de novo, mas assim... Se perdeu. Eu olhei pra ela e falei assim, falei pra você, porque o que as pessoas veem? Ela olha a Fernanda lá. Nossa, a Fernanda tem 300 milhões de seguidores, a Fernanda usa tal roupa, a Fernanda não sei o que, eu vou copiar a Fernanda e vou virar a Fernanda, mas de uma outra forma. Então eu só frequento lugares legais, minha vida é maravilhosa, coleciono bolsas. Coleciono bolsas, eu só ando de carrão e posto nos melhores restaurantes. Eu falei assim, nossa, a vida dela é perfeita. Vírgula. Página 2. Rede social... Se você for bom de teatro, é ali, cara. Ali que você fala, não precisa nem ir pra Globo. Vai ali que você leva, só que, Não, Globo já não só que, não, tô falando, é o que todo mundo acaba vendo. Mas assim, vai pra Netflix, então. O que acontece é o seguinte, gente, vocês só esqueceram que isso aqui, hoje em dia, todo mundo tem um. Exato. E todo mundo, se te conhece em algum lugar, vai tirar uma foto sua. Vai filmar você, e aí vai bater o ruidão. Assim. Pau! Aí ele vai cruzar. E então eu sempre falei pra ela... Nós temos que ser verdadeiros. Nossa, perfeito. Ponto. Antes de mais nada. Não, falar de posicionamento sem falar da verdade. Eternamente eu cito, assim, vou continuar citando, não sei se é de autoria dele, mas foi de quem eu ouvi, então eu dou sempre o crédito, que o Rodrigo Vinhas, por um período eu fui de uma mentoria que ele tinha uns bons anos atrás, e ele falava assim que a verdade vende. E eu defendo isso com unhas e dentes, sabe? Porque... Meu posicionamento, tá? Eu sei que tem muita gente que não e tem gente que não concorda e faz por outro caminho, não é a forma como eu gosto nem de fazer nem de trabalhar. Eu prefiro ter menos audiência e vender menos para respeitar aquilo que é a minha verdade do que fugir daquilo que é a minha essência, sabe? Isso pra mim é um valor meu, é um valor fundamental meu. Eu nunca vou fazer nada que fuja completamente. Então, assim,
Quem me segue sabe que eu não sou uma pessoa super engraçadona, eu não sou de ficar, sou espalhafatosa, eu não sou, porque eu não sou assim, ponto. Eu não vou criar um personagem. Aí quando a gente fala de personagem, até entra um pouquinho na questão dos arquétipos, né? Tem muita gente que confunde, depois eu vou voltar na sua pergunta, eu não esqueci. Mas quando a gente fala de arquétipos, as pessoas confundem muito, que elas acham que assim, eu quero vender curso, exemplo. Então, para eu vender curso, as pessoas precisam ver autoridade em mim. O que tem autoridade? Governador. Então, tem que ser o governador. Mas, de repente, essa pessoa tem super, assim, da pessoa comum. Tem super do cuidador. Tem super de N outros arquétipos que conectariam com outro grupo de pessoas. E ela escolhe por um caminho porque ela acha que é só esse o jeito certo de fazer, que é exatamente o que você está falando. Se a fulana vende e ela faz assim, então esse é o jeito certo de fazer. E aí, cara, para estar comigo, digamos assim, para ser meu aluno, mentorado, cliente, anyway, para estar comigo de qualquer forma, eu falo assim, tem que aprender a pensar, tem que querer pensar, senão não vai rolar, porque eu não vou dar fórmulas para você, eu não vou falar para você assim, usa esse cabelo com essa maquiagem, com essa roupa que vai dar certo. Mas sabe o que me encantou em você? Fora o seu cuidado com fotografia e a sua imagem, o seu cuidado com isso, primeiro, eu sou vaidosa. O Danilo fala que para eu fazer um pão com manteiga em casa num sábado, eu gosto de estar arrumada. É o meu natural. Você com esse cuidado seu, porque sempre, até nos stories, você tá bonita. Você é o meu oposto. Você é muito clara, calma e firme. Você fala com convicção. E eu virei e falei assim, a Fernanda é meu oposto, porque eu não sou assim. Todo mundo fala que eu chego e tal. E eu falei, não, ela traz a calma, a meiguice que eu não tenho. Pera aí, deixa eu olhar aqui, entendeu? E a questão, exatamente, voltando onde você tinha falado da questão da modelagem, da pessoa querer ser o outro, eu te admirei, mas encontrando certo extremismo em quem eu sou, entendeu? Então, de repente, é o que o Danilo falou assim, o Danilo falou assim, ela é muito bonita, ela sabe o que ela fala, né? Quando às vezes eu te mostrava algum conteúdo seu, ele falava assim, ela é tão meiga, e eu falava assim, gente, eu não sou meiga, eu não sou isso, mas o que será que me entregou? Então, eu acho que falta essa investigação para as pessoas não quererem ser o outro. Eu falava, assim, a Fernanda tem uma cara de bozinha, né? Ela fala tão calminha. Eu falei assim, você não é assim, tá? Porque a Tava tá estourada, né? A Tava tá lá, ela é muito, né? Eu não vou chamar o Pedro para essa conversa, tá? Porque deixa assim ele vai mesmo. A gente grava um outro podcast com ele. Você não tava prestando atenção, você estava no celular, estão dizendo que eu sou muito calma. Super. Muito meiga, muito doce, meiga. viu? Presta atenção. Ela fala com uma profundidade que eu acho que ela sim. brava, ela te Não, come deve com os ser, olhos. Na verdade, você é autêntica. Você fala com É mais ou muita menos isso. profundidade. Assim, sabe aquele olhar penetrante? Mas o olhar penetrante não é sedutor. Sim, A Fernanda é eu tenho, autêntica, o que faz com que muitas pessoas achem que eu tenho cara de brava. Porque eu costumo... Mas, gente, antes de começar aqui, eu tava falando, né? Que tem um livro, fica a dica de livro pra quem gosta de dicas, que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro foi muito legal pra mim. Primeiro, porque o ponto central que ele traz ali é que a gente passa a vida, normalmente, pegando os nossos pontos fracos e tentando melhorar naquilo que a gente é ruim. Enquanto o correto na visão do autor é que a gente potencialize aquilo que nós temos de bom e o que a gente tem de ruim, a gente só precisa cuidar para não ser o nosso calcanhar de Aquiles. Então, eu não preciso ficar boa em ser extrovertida. E você não precisa ficar boa em ser introvertida. A gente só precisa tomar cuidado para esse outro extremo, não atrapalhar aquilo que a gente quer fazer. Mas aí, quando eu olho para mim, eu sou uma pessoa introvertida, eu tenho essa questão de intelecção, eu gosto desses papos meio cabeça, umas coisas meio filosóficas. Então, como que eu posso potencializar isso sem passar por um extremo que fica extremamente chato e boring, que às vezes eu corro e às vezes o Pedro fala pra mim, já tá ficando chato, porque eu começo a viajar e aí... E assim, se eu converso com alguém que vai na mesma pegada que eu, a gente começa a falar, sei lá, de marketing, daqui a pouco a gente já tá falando, sei lá, dos Illuminati, sabe, umas coisas meio assim, eu vou embora nesses raciocínios. Mas é um ponto que eu trago pra minha comunicação. E é um ponto que eu entendi, aí, fazendo intencionalmente esse trabalho, é um ponto que eu entendi
que faz sentido eu evidenciar. Então, quando você fala pra mim assim, você é calma, você é meiga e tudo mais. São os pontos, não é que eu não sou assim, né? Eu falo brincando com o Pedro, mas não é que eu não sou isso. Eu sou também isso. Só que quando eu quero me posicionar de determinada forma para um determinado objetivo, conhecendo as minhas nuances enquanto pessoa, quais são os meus vieses, as minhas percepções de mundo, minha cosmovisão e esse tipo de coisa, eu começo a olhar e eu falo assim, tá, para esse meu objetivo profissional, se essas características minhas são importantes, então eu vou evidenciar. Por exemplo, me arrumar para aparecer nos stories. Eu fazer babyliss. Eu falei ontem isso aqui pro Beto, eu tenho que fazer babyliss pra aparecer sempre. Por quê? O engajamento aumenta, porque as pessoas respondem a story só pra falar que gostaram do meu cabelo. Entende? Então assim, mas você vai arrumar... Sim, porque isso passa a ser um ponto de conexão, isso passa a ser algo importante para que eu consiga conversar com as pessoas. E aí, quando você comentou aqui, quando eu assisti essas stories, eu falei, nossa, ela é o outro, ela é totalmente o meu extremo, e aí eu não sei, eu ainda não entendi direito o que foi que então me prendeu se é o extremo. E aí tem um ponto que eu sempre falo que se alguém quiser pegar essa minha fala para entender mal, vai pegar. Mas, ok, cada um com seu entendimento e com a sua liberdade de expressão, pelo menos por hora. Tá aí o corte, vamos lá. Tá aí. Não, sabe o que? Eu digo assim, normalmente as pessoas admiram no outro aquilo que elas não têm e gostariam de ter. Normalmente é isso que acontece, certo? Então, muito provavelmente, você admirou, quando você teve contato com o meu conteúdo, a minha calma na fala, a minha talvez meiguice, porque em algum ponto você sente falta de ser um pouco mais assim. E não quer dizer que você queira mudar a sua personalidade, mas às vezes fala assim, putz, eu podia ter um pouquinho mais isso aqui que ia me ajudar. Né? E aí você admira isso em mim, da mesma forma como eu admiro pessoas que têm muita facilidade de fazer networking. Porque eu, como uma boa introvertida que sou, não tenho essa habilidade, então eu preciso me esforçar muito. Então, quando eu olho para alguém que chega num ambiente, num evento, e sai de lá amiga de todo mundo, como é o caso da minha irmã, por exemplo, que a minha irmã é aquela pessoa assim, ela chegou no evento, não conhece ninguém, ela vai só... A gente, esses dias, ela foi viajar do nada, ela falou, gente, tô indo pra praia. Ela foi pra praia sexta-feira sozinha. No sábado à tarde, ela postou uma foto no Instagram dela com umas 30 pessoas na praia. Ela é essa pessoa. E já saiu de lá com um grupo do WhatsApp, viagem marcada. Já tem umas 3 viagens marcadas com essa galera. Tem gente que é assim, eu admiro isso. Por que eu admiro? Porque é uma habilidade que eu não tenho, mas que eu acho que é bacana, eu gostaria de ter. E que de forma nenhuma me faz me menosprezar. Não é comparação. É olhar para aquilo que eu percebo que eu preciso desenvolver, não é nem melhorar, é desenvolver, para chegar onde eu quero. E aí entra o ponto da intencionalidade, né? Então, assim, por que eu quero melhorar? Por que eu quero fazer tal coisa? Porque eu preciso comunicar tal coisa. Quando eu falo dos arquétipos, é exatamente esse o ponto. Então tá. Você falou um ponto bem importante, que é essa questão dos arquétipos que eu falo. Você é bastante meiga. E eu tenho, na minha personalidade, eu não sou meiga. Mas os meus traços são meigos. E são coisas que eu não tenho como mudar. Por exemplo, eu sou pequena, eu tenho 1,54 de altura, gente. Tudo isso, todo esse 1,5 m eu tenho. Então, eu sou pequena, eu sou magra. Acho que a vez que eu nunca cheguei a... Quando eu cheguei, comecei a ficar preocupada, cheguei a 50 quilos na vida. Tipo, eu não posso doar sangue, né? Porque eu tenho menos de 50 quilos. Então, eu sou uma pessoa pequena, eu sou magrinha, eu tenho a voz mais fina. E eu fiz fono, tenho feito exercícios pra deixar um pouquinho mais encorpada, pra ficar mais agradável. Porque o pessoal falava, tira só um pouquinho agudo, Fê, só um pouquinho, né? São características minhas naturais que comunicam meiguice, comunicam fofura. Aí, como que eu tive que fazer? Eu tive que perceber isso, entender que neste ponto, para mim, enquanto empresária, mentora, empreendedora, não é bacana ter só isso. Por quê? Você não quer contratar alguém que é meigo, você quer contratar alguém que é firme, que vai fazer o negócio acontecer, mentor tem que te pôr em ação, então ser só meiguice não funciona. Aí eu tive que trazer elementos agora para minha comunicação para balancear isso. E aí entra o que o Danilo falou. O que ele falou? Mas ela sabe o que ela tá falando, né? Então são elementos que eu coloco intencionalmente. E aí eu falo de arquétipos. Por quê? Eu vou falar de arquétipos, então eu entendi que o meu arquétipo principal, que é aquilo que é o meu natural, é X. No meu caso, é governador.
Tá, só que só o governador não comunica tudo que eu preciso para que as pessoas se conectem comigo. Porque o governador, ele é muito assim, do poder, ele é muito mandão, né? Então, distancia um pouco. Como que eu conecto as pessoas? Quais são os arquétipos que têm esse poder de conexão, de envolvimento? O amante, o cuidador, a pessoa comum, são, né, aproximam mais. Então, eu comecei a trazer elemento. Então, quando eu decidi usar esse cabelo, foi para trazer um pouco do amante para minha comunicação. Ao invés de usar o cabelo lisinho, divididinho no meio, que traz muito mais ainda da ordem do governador, isso aqui traz mais envolvimento. Então, beleza. Aí eu consigo comunicar isso sem criar um personagem, entendeu? Então, é assim que eu gosto de trabalhar com arquétipo para construir o posicionamento que eu preciso. Então, eu falo, meu posicionamento de mentora, de empreendedora, vem dessa construção. Como que eu chego nessa construção? Que eu ia até perguntar, em quanto tempo você chegou nessa sua construção? Ó, para chegar no que eu trabalho hoje, foi mais ou menos 1 ano e meio. Tá? Foi 1 ano que eu entendi, quando eu entendi esse negócio da fofura, e aí olha que louco, quando eu entendi isso. Mas se eu falei de meiga e não falei, foi o que eu falei, No você sentido... passa autoridade, você conecta, Sim. Foi o que a gente firmeza, conversou. não é aquele negócio, ai, que meiguinho. Então, mas agora não, mas era. Esse que é o ponto, tá. entendeu? Que essa questão da meiguice, eu sempre fui assim. Tudo que era diminutivo, era como as pessoas me chamavam, entendeu? Então era assim, era a Fezinha é fofinha, a Fezinha é muito meiguinha, a Fezinha é um amorzinho, entendeu? Tudo no diminutivo. E eu falava, gente, isso não tá compatível. Ninguém fala que a Tabata é um amorzinho. Não, como que chama? O Tabatão. Por causa do tamanho dela. É a Fezinha. Mas eu acho, Fê, que é legal, porque assim, ó, quando você comenta assim, eu vou buscar a minha, pra mim, né? Eu pego muito pra mim, eu já comentei aqui, tudo que, quem vem dar entrevista aqui, eu presto atenção, eu pego muito pra mim mesmo, sabe? Tudo que tá sendo falado. E eu falei muito tempo atrás num outro podcast, que daí você fala que é a questão da autoridade, a questão de você ter a sua personalidade. Pô, eu não vou anunciar nada aqui como apoiador, como nada que eu não consuma. Exato. Entendeu? Ah, vamos aqui, água de não sei, eu não tomo. Eu não faço. Então são coisas que assim, a gente tem que tomar um cuidado. E esse cuidado para não deixar ruído. Quando a Tado brincou do Menga, eu falei pra ela, falei assim, nossa, a Fernanda, ela tem muita propriedade, ela fala muito bem. Eu falei, Tado, você tá vendo? É esse tipo de pessoa que você tem que se espelhar e buscar uma mentoria, porque às vezes a gente vai só lá nos... Sabe? Quem tá lá em Simão. Só que aquilo lá, às vezes, que foi aconteceu, depois eu te conto, não é aquilo lá. Eu já me decepcionei, eu conheci pessoas que eu me decepcionei. Uhum. Que eu admirava parar caralho, na internet, e falar assim, e eu conheci pessoalmente e, perdeu o tesão. Assim, murchei. Falei, nossa, mano, não é o que eu imaginava que era. Que até um amigo nosso falou. Mas é o que a gente imagina, que você tem que tomar cuidado com os seus... a construção que a gente faz. Você tá comunicando, o que você tá transparecendo, quando você Falei, tá nos não bastidores, era o que eu queria. não é a pessoa. Não era o que eu queria. Então, assim, eu falei, poxa, e quando veio você, eu te conheci, eu falei pra ela, assim, nossa, realmente é uma pessoa, né? Não é um personagem, né? Então, mas sabe o que é? A gente, quando se expõe na internet, se a gente quer ter algo duradouro, a gente precisa ter esse cuidado. E tem a Valesca Bruzzi, há alguns anos, eu acho, eu vi ela respondendo uma seguidora que eu achei muito interessante a postura que ela teve naquele caso. Que uma seguidora oferecendo para ela alguma coisa, né? Fala, eu faço, vamos ver, eu sou, sei lá, personal organizer, posso organizar sua casa de graça, né? Só para conhecer, enfim. Ela falou, agradeço muito, mas eu não aceito nada, não faço nada, não contrato nem alunos, nem seguidores. E aí, nossa, bafafá, né? E depois ela voltou e explicou por quê, e eu achei extremamente coerente. Ela falou, olha, o que vocês enxergam aqui de mim é o que eu mostro, é a parte que eu mostro de vocês, mas eu, na minha intimidade, a questão não é personagem, mas assim, tudo que eu tenho de extroversão, eu dou pro Instagram. Então, na minha intimidade, eu sou uma pessoa muito introvertida, eu sou quieta, eu não sou muito comunicativa. Então, quando eu contrato uma seguidora, ela chega que ela se frustra, porque ela vem com a Valesca do Instagram e chega aqui é outra Valesca. Então, eu acho que é uma questão até da gente ter essa percepção. Eu por exemplo, me identifiquei muito com essa fala, porque eu tenho isso. Eu falei pra vocês, né? A gente teve o evento presencial lá com as alunas. Depois, a gente ficou o dia inteiro juntas, e aí eu dou tudo de mim.
quando encerrou, aí é o meu momento de recuperar. Como que eu me recupero? Silêncio, quietinha, não quero falar com ninguém, não quero nada. Quero ficar na minha caixinha do nada ali, 2 horinhas, pronto, me recuperei. Sabe? Essa percepção, eu falo que tudo que eu falo nessa vida, eu falo de conteúdo, eu falo de posicionamento, falo de arquétipo, aí no final eu volto para o autoconhecimento. Porque para eu saber isso, para eu ter essa clareza de falar, cara, eu não contrato seguidores, porque eles vão se decepcionar, porque eu me conheço ao ponto de saber que eu não vou agir assim, ou que eu não estou disposto a tal coisa. E que eu não sou assim o tempo todo. Exato, né? E é muito louco quando a gente começa a ter essa percepção, porque vai ficando tão fácil você se posicionar, vai ficando muito fácil, por exemplo, eleições. Fernanda, você não vai falar em quem você vai votar? Você não vai se posicionar sobre isso? Não vou. Você fez só análise, não foi? Fiz análise dos 3 principais presidenciáveis. Você não vai se posicionar sobre quem você vai votar, mas é um momento decisivo. Momento decisivo, eu vou votar, óbvio, não deixaria jamais de participar, mas eu não vou comentar. Por que você não vai comentar? Porque eu não quero. Porque eu quero fugir disso, desse problema. O problema assim, que pode ser criado... Então, mas sabe que assim, pra mim não é nem a questão de criar um problema ou polêmica, pelo contrário, eu sou super a favor de polêmica, que aumenta o engajamento, que é uma beleza. É lindo. Adoro polêmica. Mas assim, eu não tô afim de falar sobre isso. E o ponto de ter clareza sobre quem você é e o que você quer, é você falar que não quer falar de tal coisa e pronto, acabou. Por exemplo, mas comentar o BBB da Buzz, você vai dar mais alcance. Não quero saber, eu não vou comentar. Por que eu não vou comentar? Porque eu não assisto e eu não vou assistir só pra comentar. Ponto. Essa é a diferença. É isso. A diferença das pessoas é que elas entram no hype ali, naquele momento, só que assim, quer entrar, estuda. Vai ter um meme gigantesco aí que fala assim, não vai para um lugar sem ser profissional. Tem um meme de uma vozinha lá que fala isso. Não entra nessa daí se você não estudou, porque a pessoa vão bater para tudo quanto é lado. Então, se você tiver propriedade onde você entrou, que eu não assisto também Big Brother, nem gosto. Não já mais, assistimos já muito. assistimos muito. Não gosto. Não vou pegar e colocar lá o negócio do Big Brother na minha rede social, porque eu não sei o que tá acontecendo. O meu filho hoje falou assim, fulano foi eliminado. Quem é fulano? Eu conheço fulano porque eu conheço a pessoa em si, porque eu já seguia ela, que foi o Fred, que do Desimpedidos. Mas pelo Desimpedidos, encontrei com ele, o Murilo gostava muito dele, encontrei com ele no carnaval, no camarote, tirei foto, mandei pro Murilo, tudo. Mas assim, não estou acompanhando o Big Brother. Sei que ele era casado com a Bianca lá, Boca Rosa, teve filho, mas eu não acompanho o Big Brother, então eu não vou usar isso como argumento naquele momento pra surfar aquela onda do que tá acontecendo. Por quê? Porque eu não acho necessário. Então, o que você falou, essa é a autenticidade que as pessoas têm que ter na internet. Eu me posicionei politicamente, sim, postando o mas não cheguei lá, gravei stories falando. Não somos um grande player. Não mas quis se me meter. fizer também, não tem problema nenhum, entende? Quantos não se posicionaram e tomaram paulada de tudo quanto é lado, entendeu? Eu acho que pra mim o grande problema é assim, eu não vou falar porque eu não quero... que as pessoas saibam, eu não quero que as pessoas critiquem. Aí é que eu acho que é o problema. Da mesma forma que você quer, se você quer, se isso é um assunto... Cara, desde 2018 eu fui bem ativista, tá? Aí, né, de lá pra cá, eu entrei no Flow que eu falei, cara, de verdade, eu vou fazer o meu... Vou fazer, óbvio, a minha parte, mas eu não tô ligada mais nisso. Eu não assisto televisão, gente. O que eu acompanho de notícia é porque eu entro pra ver notícia, porque eu tinha todos os aplicativos de notícia, eu acompanhava tudo. Só que assim, começou a me fazer mal, porque aí chega a notícia, eu já fico puta, aí eu já paro meio... Parei. Então, assim, eu vou fazer o meu e se eu tô fazendo o meu, não faz sentido. Agora, eu tenho que me posicionar politicamente porque tá todo mundo... Desculpa, mas foda-se todo mundo. Como diria minha mãe, eu não sou todo mundo, né? Eu tirei televisão e seguir um monte de gente que eu seguia, conhecido. Porque me enche o saco, cara. Antes, juro pra você, eu era aquela pessoa que fazia conexão de quem que tava com quem, porque eu pegava o lugar e começava a entrar nos... Pra quê? Pra saber da vida dos outros? Aí eu parei de seguir todo mundo e só sigo quem tem conteúdo que eu quero acompanhar, que na é verdade, do meu trabalho. Eu já fiz essa limpa também. Eu pensei em uma coisa muito... Depois eu quero saber da correlação de autoridade Só com como posicionamento. a gente filtra muita informação e a gente consome ali. Se a gente fica vidrado em alguma coisa que se torna, pode ser um vício ou algo que você quer, que nem celular, você fica só vendo notícia, é só tragédia, é só isso. Mano,
tá uma energia totalmente, uma vibe totalmente ruim. E eu parei realmente com isso. Eu tava esses dias falando, você viu o que aconteceu aqui na cidade? Não sei o que, jogamos na internet pra ver. Não assisto. Eu era o cara que assistia o jornalzinho da manhã, o jornalzinho da tarde, do almoço. Eu parei. Se eu quiser uma informação, hoje existe a internet pra isso. Exato. Se eu quiser uma informação, eu vou buscá-la. Eu não quero mais que essas informações cheguem pra mim, porque às vezes elas chegam no momento errado pra você. Exato. Aproveita essa informação e vê se tá tendo desconto de pizza hoje. Vai ligar? Vai pedir a pizza? Tá na hora, Quer não que eu tá? ligue lá? Você vai ligar ou você vai pedir pelo Nada app? Não, é mais. porque eu tenho um Ideia. telefone novo aqui com o Pedro. Aí você disca lá, ó. Você Em pega algum aqui, ó, lugar tem desta 0800 tela aqui, temos o QR Code da Domino's, então faça o seu pedido daí da sua cidade que Ui. você assiste para acompanhar esse episódio. ó. Pronto, tá vendo? Fez o Gostei. merchan. Pronto. Gostei. Então, Só aguardando agora. Não, vai Só chegar. aguardando que esse Vai telefone chegar. realmente funcione. Tô Vai chegar. aqui Não, na eu esperança. Fiz, vamos pedir É um essa tem pizza. um cartão escondido aqui ainda, ele faz aquele clique e vai. Ai, Aqui a ai. gente não paga o pato, mas a pizza... A pizza Ótimo, tem. então tá resolvido. Não, pagou a pizza, pagou o vinho, pagou a cerveja. Tá? Precisa Tá pagar mais ótimo. alguma Tem coisa? que devolver um pouquinho da mentoria, né? Entendeu? É só Pra falar você. o que Tem quer, que o que a gente pede. Isso aqui é... Questão, vou voltar no ponto, né? Posicionamento e autoridade. Então, vamos lá. Quando eu me posiciono, eu falo que o posicionamento atrai e o conteúdo vende, né? Essa é a minha máxima, digamos assim. Então, quando eu me posiciono, eu atraio pessoas que têm relação, que se identificam de alguma forma com aquilo que eu falo, com a minha visão de vida, com meus valores, com o assunto, enfim, né? Então, ok, se eu me posiciono, sou intencional, faço essa construção, eu atraio pessoas que concordam comigo, que compartilham. Quando essas pessoas compartilham da minha visão, elas se conectam comigo. Quando ela se conecta comigo, para esta pessoa eu passo a ser uma autoridade. Entende a relação? Aí entra um grande mito, né? A autoridade não é uma pessoa que é famosa, né? Fala, quantos seguidores você tá agora, gatinho, no Instagram? 400 seguidores. Tá bom, tá grande. Qual foi o valor da última mentoria que você vendeu? Foi 15 mil reais, com 400 seguidores. É isso aí. Quer dizer, muito seguidor é o que define se a pessoa vai vender um produto high ticket ou não? Não. Para nós que entendemos, não. Para quem não entende, acha que o número é o que Então, faz autoridade. Começa a desmistificar isso agora. Acabou. Né? Estamos aqui para quebrar essa crença. Que acaba, inclusive, sendo uma crença limitante. Que a pessoa acha que enquanto ela não tiver, no mínimo, 10 mil seguidores, ela não está apta a oferecer nada. Né? É um engano muito comum. Então, assim, eu sou a autoridade para a pessoa que eu servi de alguma forma, que eu ajudei de alguma forma. Então, a partir do momento que eu fiz um conteúdo que resolveu, ainda que um mini problema que você tem, para você eu sou autoridade. É simples como isso. Então, no final das contas, eu sempre falo, conteúdo é sobre servir. Se você não tá afim de servir as pessoas, não entra nesse jogo, porque o game não é para você. Serviu, foi útil, resolveu o problema dos outros, para essa pessoa você é autoridade. Agora, eu te pergunto aí, basicamente, conteúdo como canal de venda, né, como ferramenta de venda, se vale do gatilho da reciprocidade. Então, se de graça eu te dou uma informação que resolve um problema seu, ainda que pontual, ainda que pequeno, e, putz, caraca, que legal, você falou um negócio no conteúdo, eu fiz aqui, deu certo. Show de bola. Ou, ela falou uma mensagem, fez um vídeo. Aquele dia eu tava mal. Aí eu assisti o vídeo da Fê, nossa, mudou meu dia. Aquela história que ela contou, aquele case que ela falou, que ela compartilhou, putz, mudou tudo pra mim. Pronto, pra você eu sou autoridade. Agora, quando eu abrir carrinho, qual é a probabilidade de você querer comprar de mim? É altíssimo. É altíssima, por quê? Porque eu te ajudei, porque eu fui útil, porque eu servi, porque foi relevante. É essa construção que acontece. Só que eu falo que o ponto de partida é o posicionamento, porque é ali que conecta, né? Porque o que vende, no final dos contos, é a conexão. Eu falo assim, né? A gente fala, esquece de prestar atenção. Então, quando a gente fala de Instagram, é uma rede social, certo? Então, qual a finalidade de uma rede social? Socializar, né? Então, a rede social é para socializar, não é para vender. A venda é uma consequência do relacionamento que eu construí. E um relacionamento não é construído em 5 minutos.
em 1 minuto, né? Que é o tempo de um Reels. Em 1 Não, minuto mas- não é construído assim. Um post já vendeu, né? Exato. Eu acho que assim. Não é, exatamente, não é assim que funciona. Então, eu falo, posicionamento é uma construção. Por quê? As pessoas vão construindo a percepção delas a meu respeito à medida que eu compartilho alguma coisa. Então, eu vou compartilhar algo sobre o que eu falo, o que eu vendo. Então, eu falo de conteúdo, eu falo de posicionamento, eu faço conteúdo sobre isso. Show de bola. Então, você está interessada nesse assunto? E eu falo sobre isso, falo, deixa eu ver esse conteúdo. Só que você continua me seguindo, aí é exatamente o ponto que você colocou aqui. O que te chamou a atenção no conteúdo que você viu meu? Primeiro você olhou o conteúdo e falou, legal esse assunto aqui que a Fê tá falando. Mas a grande maioria dos seus comentários foram, eu gostei do jeito que ela fala, eu gostei do jeito que ela se veste, eu gostei porque ela tá sempre arrumada. Na edição. Entende? Então, não é o conteúdo. Você chegou pelo conteúdo, mas você ficou por conta do meu posicionamento. Porque você se identificou comigo a partir dos pontos que eu evidencio na minha comunicação. Que é a minha aparência, que é a minha forma de falar. São pontos que eu faço propositalmente. Então, óbvio que eu tenho esse meu jeito de falar, eu sou sempre assim. Mas quando eu vou gravar um vídeo, aí eu presto mais atenção. Para que eu não deixe passar algumas coisas. Vou prestando atenção em vícios de linguagem para melhorar cada dia mais a minha oratória, porque esse é um ponto que eu quero evidenciar. É assim que a gente constrói. Agora eu pergunto. Quando eu abri carrinho, aí tem outro ponto ainda, né? Primeiro você chegou, você viu um conteúdo, aí você gostou do conteúdo, aí você gostou de mim e continuou acompanhando. Aí você comprou o primeiro produto. Qual foi o primeiro produto? Foi a análise de bio. Análise de perfil, exatamente. E a análise de perfil era um produto... Perfil, desculpa, eu não, falei bio. Tranquilo. Produto de entrada. E aí esse produto de entrada, que foi baratinho, então a barreira, as objeções são muito menores, já te serviu de alguma coisa, né? Você falou, olhou ali, no mínimo você gostou da análise que eu fiz. Falou, putz, legal que ela parou, olhou, entrou mesmo, porque eu tiro print, eu faço comentários sobre você ali, até sua foto eu comento. Foi legal pra você. E a apresentação estava muito estruturada? Contou Pronto. pra mim? Por quê? Porque, gente, isso aí, meu olho, ele tá viciado nisso. Treinado pro visual. Eu olho essas coisas, então, às vezes pra alguém nem reparou. Mas pra mim, eu falei, nossa, foi muito bem estruturado. É isso. Aí fez diferença pra você por alguma coisa, ou que tava escrito, ou como tava a foto, ou enfim. E aí, você foi e comprou outro produto. Que tava 10 vezes maior o valor. Exatamente. Aí eu comprei. É isso, entende? É exatamente essa construção que acontece na internet. O grande problema é que hoje as pessoas acham que fazer 7 dígitos é assim. As pessoas Entende? ignoram tudo isso? Você acha que foca muito na questão de fazer o dinheiro e esquece isso? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. E digo mais, hoje eu vejo um movimento em que cada dia mais grandes players, grandes lançadores e grandes gurus têm falado abertamente a respeito de posicionamento, com essa palavra, usando essa palavra. Uma que eu vi mais recente falando sobre isso, que é a maior referência hoje no mundo do universo de lançamentos, é a Priscila Zillo. Fez uma aula sobre posicionamento, o quanto é importante o posicionamento do expert para que, de fato, seja sustentável o faturamento e crescimento e etc. Ela que faz do Yeser, não é? Do Yeser, Aí o Yeser também soltou alguma coisa mostrando ele, quem era e para onde ele foi melhorando o caminho dele, a Exato. trajetória dele no digital. Exatamente. E, gente, é inegável que posicionamento é fundamental, porque é o posicionamento que conecta. Não adianta. E você falar de venda sem conexão, desculpa a palavra, é idiotice. Você pode usar todos... Para que as pessoas usam gatilhos mentais? Para que as pessoas querem trazer uma história para emocionar e nananã? Para conectar. Só que o problema é que muita gente quer fazer isso só na CPL, quer fazer isso só lá no pitch de vendas. E aí, sabe o que acontece? Você vende. Mas o CAC, né? O custo de aquisição de cliente, vai nas nuvens. Porque você não tá com... Os últimos 2 lançamentos que a gente fez, meus, inclusive esse que você falou do produto de 10 anos, cara, a gente não gastou R$1 de tráfego. Então, assim, ao dia que eu colocar tráfego, colocar dinheiro de verdade para fazer o lançamento, lógico que eu vou escalar, vou ter um potencial, tudo bem. Mas se eu fizer agora alguma ação, posso vender pouco, mas eu vou vender. Eu posso vender médio, mas eu vou vender. Por quê? Porque eu tô todo dia ali falando com essa pessoa. Mas você tá criando um histórico. Você está criando um repertório, vamos usar a palavra, você está criando um histórico para saber como que você vai fazer, porque assim, as pessoas acham também que, vou lançar
e já vou pôr um monte de dinheiro e vou ganhar. Aí, às vezes, se frustra. Segundo ponto. Eu sem tráfego eu vendi 10 cursos. Se eu colocar X, eu vou vender... Isso é bem comum. É a ilusão, né? Então, o que é? Primeiro, a constância é o que você falou. Você tá engajando totalmente esse público. E quando a Tabata comprou o seu primeiro, que foi a análise de perfil, que ela comentou, a gente tava numa festa que tem aqui em Atibaia, que é a festa de flores e morangos, que é tradicional na cidade. Fica o mês inteiro. Vem mais... Inclusive, quero saber dessa festa. Flores e morangos, tem tudo a ver comigo. A gente combina esse evento. A gente, por anos, teve uma barraca, eu comentei com ele lá, com o Pietro, né? O dia que a gente tava conversando, que a gente teve uma barraca de doce por anos. A gente trabalhou nessa feira. 10 anos. E aí, o que acontece? A gente tava lá e ela falou assim, tá bom, tal, tem que dar, tem Pix aí que tá mais fácil, dá aqui, senão você vai ter que ficar digitando o cartão TUM. Aí eu falei, beleza. Aí fez, parabéns, a apresentação veio top, bonitinha. Porque o meu assessor depois queria ver, entendeu? Eu queria ver, daí eu falei, ficou super legal, não sei o quê. O seu atendimento, falei, tal. Daí eu falei, aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, você já comprou algumas mentorias, quando você lançou a mentoria, eu falei, você já comprou de alguns players grandes. Foi Cilada, Bino, Cilada Bino, outros, assim, eu gostei dessa pessoa, eu gostei dessa menina. Falei bem assim pra ela falou sincero, falei assim, no bom sentido, tá, Pedro? Eu falei, compra, pra ver, e assim, falei, olha, você se espelha nela, você também quer fazer suas coisas, então assim, eu achei ela muito verdadeira. E foi verdade, não foi mentira da minha parte. E porque eu já tinha, só que assim, não é que só aquele momento, ela me mandava trocentos mil rios seu do podcast pra eu ficar assistindo, pra gente usar no nosso. Legal. Então, que eu falei assim, vai. E aí criou essa identificação. Então, quer dizer, você tá plantando ali. Você tá semeando naquela rede social. E não é do dia pra noite. O Pedro falou pra mim, tava sentado, ele falou assim, cara, YouTube é de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos pra dar certo. Cara, a gente tá 1 ano e meio aqui fazendo. Agora, se já quisesse pensar em dinheiro, quisesse alguma coisa, já tinha parado. Esquece. Então, ou você tem uma constância no que você faz, cria sua autoridade, começa a engajar o seu público, começa a dizer, poxa, a Fernanda é maior que a Tabata e o Danilo. Legal. Fernanda vai compartilhar o episódio. Eu não quero que os seguidores da Fernanda vão lá, se inscrevam no canal só porque é a Fernanda. Eu quero que eles se identifiquem com a cor do podcast, se inscrevam e aqui tenha algo de propósito para eles continuarem nessa base. Porque número de inscritos, você falou, a gente põe amanhã 10 mil. Mas você sabe que é isso que acontece. Não é porque a pessoa viu um corte e achou legal que ela vai se inscrever. Não é porque a pessoa viu um post e achou legal que ela vai te seguir. Aí, justamente, o ponto da importância da constância. E ser constantemente bom, que é o maior desafio. Né? Não é só publicar, é publicar sempre o melhor possível. Porque, gente, é por isso que muita gente acha, por exemplo, que tráfego pago faz mágica, né? Vou colocar dinheiro e vou ganhar seguidor. Filho, tráfego pago não é comprar seguidor. Tráfego pago é mostrar o seu perfil pra mais gente. Se o seu perfil estiver legal, esse mais gente vai seguir. Se não tiver, não vai. Aí que eu ouvi o Joel J, eu não lembro com quem que ele tava no podcast dele, e até indagou ele, porque ele fala sobre alta performance. E o convidado dele virou e falou que ele preferia estar sempre em performance do que alta performance, porque o pico de alta performance, ele pode ser muito rápido. E o teu tempo de performance, ele é muito maior do que a alta. Então, quando você virou e falou de ter muitos conteúdos bons, como é que você vai conseguir ter sucesso num conteúdo pós outro sempre? Eu acho ótima essa pergunta, porque tem 2 pontos importantes, tá? O ser constantemente bom não quer dizer ter constantemente muitos likes, compartilhamentos e salvamentos. São coisas diferentes. Porque, às vezes, tem uma foto... Tem tantas variáveis em conteúdo. Às vezes, a cor que você usou agradou mais. O dia que você postou era Dia das Mães e todo mundo estava fazendo promoção. A galera estava mais focada nisso. Tem muitas variáveis. Então, acho que não é necessariamente essa análise que a gente vai fazer. Se todos têm muitos likes. Essa pode ser uma das formas de avaliar. Mas ser constantemente bom é você ser constantemente agregador. Eu acho a minha percepção a respeito disso é nesse sentido. Então, assim,
eu não faço o conteúdo por fazer, porque eu preciso tapar o buraco da grade, do calendário editorial. Cumprir tabela. Exato, eu não tô fazendo pra cumprir tabela. Até quando eu posto uma foto, eu tô postando porque eu já fiz carrossel, eu já fiz Reels, eu quero colocar algo ali mais de conexão, algo um pouco mais da minha vida, pra trazer as pessoas um pouco mais pra perto, porque quem vê o feed não necessariamente vê story. Então, a gente vai fazendo essa composição. Então, ser constantemente bom tem a ver com você estar constantemente dedicado a fazer um conteúdo completo. Que é esse rasinho, eu já falei até pro pessoal da gente, gente, conteúdo de o que é, já deu, sabe? Se eu acho fácil no Google essa informação, não me serve, né? Conteúdo o que é a cerveja Beck's, o que é a mesa de... Meu, não preciso saber o que é, eu quero saber como que isso resolve um problema meu, como que isso me ajuda de alguma forma. Se o conteúdo, todos os conteúdos tem essa finalidade, tem começo, meio e fim, para te gerar uma pequena vitória se você aplicar aquilo que está sendo dito, ou te somar, ainda que seja de outras formas, porque existe conteúdo para entretenimento, nem todo conteúdo tem um fim educativo, né, nesse sentido, constantemente bom. Como que eu consigo ser constantemente bom na produção de conteúdo? Aumentando o meu repertório. Não tem outro jeito, tá? Se tem preguiça de estudar, você vai ter preguiça de produzir conteúdo, você vai ser um péssimo produtor de conteúdo. Não vai ter constância e vai parar. Não tem como produzir conteúdo sem consumir conteúdo. Sabe quando você falou de ambiente? Eu tinha um negócio na cabeça que agora vai encaixar certinho. A gente fala assim, mas eu não tenho como mudar o meu ambiente porque eu não tenho como mudar de casa. Você consegue mudar o seu ambiente se você tomar cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você ouve, com aquilo que você lê, não necessariamente no bairro que você mora. Não é necessariamente isso. Mas eu não tenho, eu moro com a minha família é tóxica. Tudo bem, esse é um ponto que é negativo. Então, todos os outros aspectos da sua vida que estão sob seu controle, seja criterioso. Então, seja criterioso. Aí tem um vídeo, um dos últimos vídeos meus que deu uma viralizada, que eu falo assim, eu não escuto músicas, por exemplo, que depreciam uma mulher. Não escuto. Não vim falar com música que senta, que rebola, que isso, que balança a bunda, que não sei o quê. Eu não me sinto valorizada com esse tipo de coisa. Se você tá assistindo, se sente? Parabéns, continua ouvindo. Eu não me sinto valorizada. Se eu acho que isso menospreza, eu não escuto. Né? E assim, às vezes tem música que é gostosinha, isso é um curso de PNL que eu fiz há uns bons anos atrás, ela deu esse exemplo e eu falei, nossa, é verdade, que ela falou assim, gente, ouve essa música, aí qual que era a música? Era, ai caramba, não vou lembrar agora, é uma música super gostosinha dessas bandas bem antigas, que era de uma mulher, uma música super gostosinha, mas o que a música falava? A música falava assim, sou errada, sou errante, sempre na estrada. Eu falei, gente, presta atenção nessa letra. Kid de Abelha. Presta atenção na letra. Sou errada, sou errante, sempre na estrada e sempre distante. Vou errando enquanto o tempo me deixar. A música é uma delícia de ouvir, né? Mas olha a informação que eu tô colocando pra dentro. Você tá absorvendo aquilo. Meu Deus, aí quando eu prestei atenção, aí a gente ouve assim, vou deixar a vida me levar. Pra onde? Pra qualquer lugar? Qualquer lugar te serve? Aí entra no Zeca Pagodinho. Entendeu? Aí você fala, se qualquer lugar te serve, continua ouvindo. Mas é estupidez a gente achar que aquilo que a gente ouve não influencia das nossas futuras decisões. Porque a gente tá o tempo todo alimentando o nosso consciente e o nosso subconsciente. Não ache que tudo que eu tô vendo e ouvindo aqui não está sendo absorvido e ficando armazenado em algum lugar. Está. Agora, se você pode escolher ouvir algo que vai somar e você não escolhe porque você acha que é besteira, você está colocando a tua vida na direção daquilo que depois você vai dizer que não quer. Aí você vai colocar a culpa no ambiente, a culpa é da sua família, é do seu chefe, é do governo, é da puta que pariu, mas não é sua que não tá fazendo o que tinha que fazer. Mas entendeu? Fê, pensa assim, você acabou de falar, você tem uma família, a pessoa lá tem uma família tóxica. O que ela tá fazendo pra mudar? O que ela tá fazendo pra sair dessa família tóxica? Entendeu? Naquele momento ela não consegue sair daquele ambiente, ela não tem condição de sair daquele ambiente, ela não tem. Mas o que ela tá fazendo pra que isso mude? Pra que isso mude a vida dela? Então é isso que eu pego muito e que eles falou de post. Teve 2 posts meus aí, Rios, que viralizou, eu falando coisas, meio que dando uma filosofada ou contando coisas que aconteceu mesmo. E aí você vê a dor das pessoas. Aí você fala assim, opa, se eu fosse
um cara que usasse isso pro lado ruim, pô, achei a brecha aqui, agora só vou falar essas coisas porque as pessoas estão... Mas você vê a dor da pessoa escrevendo o seu post ali. Aí você fala, opa, o que eu posso fazer? Porque o meu propósito do podcast é ajudar as pessoas e, mano, pode ser clichê ou não sei, é o meu propósito. Eu sei o que eu tô fazendo, eu não quero que os outros se fodam do que estão pensando do que eu vou fazer. Tá? Ah, não, quem fala a palavra eu também falo. Porque eu já sou assim... A culpa foi minha, eu que comecei. Eu tava me segurando, né? Ela fala, eu também posso falar. Ela já soltou 3, eu tô no meu primeiro. Tá 3-1 agora. Eu penso comigo o seguinte, eu falo assim, pô, meu, as pessoas têm a dificuldade de se entender. Então, eu vou tentar ajudar da maneira que eu for. Eu não vou usar isso pra acabar com a vida da pessoa, ou pra usar isso pra falar assim, vou vender um curso pra essa pessoa aqui que vai salvar a vida dela porque eu quero o dinheiro dela. Não. Eu quero mudar. Então, você quer mudar o mundo? Não, porque eu não vou conseguir. Começa por aí já, não é. Mas uma pessoa que estiver assistindo aqui e pegue uma coisa que a Fernanda falou, o Danilo falou, que a Tabata falou, e leve isso e aplique e fala assim, realmente pra mim deu certo, ponto, tá pago o meu trabalho. Tá? Porque eu vejo essa mudança. Tá? Agora, usando isso, mudando tudo totalmente de assunto, eu liguei lá na Domino's, tá? Só que eu esqueci de escolher os sabores. Então eles me mandaram mensagem, porque agora a gente tá mais evoluído. Então a gente tem o telefone do Acabou cartão. O crédito do cartão. Aí mandaram no WhatsApp. Então assim que a gente terminar, a gente já escolhe. É multicanais. Isso, daí a gente só escolheu os sabores, tá? Que o Rodrigo... Beijo, Rô, obrigada. tá esperando lá, só a gente escolher os sabores. Porque senão eu ia esquecer de falar que eu tenho uns probleminhas, às vezes, na cabeça. O Pietro, ele vai comer pizza em Atibaia vai comer pizza em Atibaia hoje, olha lá, coraçãozinho. Então, Fê, são essas coisas que eu acho que a gente tá aqui pra isso. E nem, você tá lá na internet, claro, você vai falar assim, mas mentira, vocês estão pagando dinheiro. Tô, realmente, porque se vir dinheiro é ótimo, porque a gente não sobrevive sem dinheiro. Você quer, todo dia o cara perguntou, você quer ficar famoso? Quero, se eu ficar vai ser lindo. Bom. Vai ser ótimo, vai ser consequência do trabalho que eu tô prestando. Se eu sou um charlatão, vai ter um período curto isso. Eu vou ganhar um monte de dinheiro e eu tenho certeza que Deus vai tirar todo esse dinheiro de mim lá na frente de alguma forma. Pode ser pra mim ou pra minha família, de alguma forma isso vai voltar. Agora, se eu tô fazendo com o coração aberto, com a verdade, o que vai mudar? Eu posso estar aqui e continuar com os meus 1.300 inscritos. Não, viu, gente? Me ajuda aqui. Pelo amor de Deus. Mas eu posso continuar fazendo porque eu tô gostando de fazer isso. Até o momento no qual eu gostar de fazer isso. Você precisa de dinheiro? Sim. A Fernanda tá vendendo os cursos. Abriu a mentoria. Vendeu 1.000. Ela quer vender 10 mil. Ela quer vender 20 mil pessoas. Ela quer ter 30 mil mentoradas. Exatamente. Porque se ela... ajudar dessas 30 mil, ela conseguir pegar ali 30%, que seja uma mulher que ela olha assim, eu tenho esse poder, eu posso fazer, eu vou fazer, porque o digital tá aí pra isso. Mas você sabe o que é muito louco? Você tá falando de ganhar dinheiro, né? Tinha uma coisa que meu pai falava, que de uns anos pra cá eu ouvi alguns players falando, que a ideia é ganhar tanto dinheiro, que o dinheiro não seja mais o assunto. Enquanto a gente tá na luta para ganhar dinheiro, é que a gente coloca ele aqui, né, como objetivo. A partir do momento que você tem tanto dinheiro que você não precisa mais se preocupar com isso, ele deixa de ter espaço na conversa. Aí é quando você vai se preocupar em ajudar, é quando é o propósito que manda, é quando você vai querer fazer um negócio na África, no Nordeste, ou sei lá mais onde. O dinheiro não muda pra você. Porque não é mais a pauta. Meu pai falava muito isso. Eu quero ganhar dinheiro ao ponto do dinheiro não ser mais o assunto. Não quero mais falar de dinheiro. Enquanto a gente tá falando de dinheiro, porque a gente ainda não tem o suficiente. Sim. Porque você precisa dele. Você precisa do dinheiro pra sobreviver. Você vai falar que ninguém cai do céu, entendeu? A luz que a gente tá usando aqui não cai do céu, entendeu? A água que a gente usa não cai do céu, cai também a água do céu, tá bom? O helicóptero que a gente mandou buscar, também. Eu tenho que abastecer, custa ter uma manutenção, né? O Jaguar que vocês chegaram aqui também do tem, heliponto, né? Pra cá. Tem tudo uma manutenção. Mas o que eu vejo, assim, a gente fala de dinheiro porque todo mundo precisa de dinheiro. Mas o que você falou que seu pai falava, eu acho que é a pura realidade. Quando você não fala mais de dinheiro, você não precisa mais dele. Exato. Isso é um patamar totalmente diferenciado. Exato. Chegar nesse nível, ó. Esse podcast hoje virou mais aula, que se você tá na base da Fê, ou está na nossa, eu acho que vale a pena você ir conferir o perfil dela, que daqui a pouquinho já vai estar no... já tá no vídeo inteiro, já, GC. Então tá bom. Já vou pôr o link das coisas dela, tudo que ela fala pra mandar então já está mim, Viu, Pedro? Me passa tudo que eu ponho tudo. Principalmente o link já da mentoria, né? Se tiver na aberto, descrição do vídeo. Porque daí a pessoa já sai da aula e já compra. Aí eu viro filiada, é isso? Pedro, você que fala aí da estratégia, depois vocês negociam aí, tá? O cupom acordo...
Bom, 1%. brincadeiras à parte, curte esse vídeo. Nós estamos aqui conquistando convidados aí com muito know-how para vocês. Então, devolutiva pra gente, por favor, dá o seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém que queira se posicionar no digital, que precisa de uma aula como essa, para depois ir no perfil da Fê e saber mais a respeito, tá bom? Show de bola. E eu tenho mais uma pergunta só que eu quero fazer. Tá. Na verdade, eu queria fazer 10, mas o tempo não me permite. Então... É bom você colocar um relógio aqui pra mim, tá? Porque eu desinvesto a falar desses assuntos, quando eu vejo que passou 2h30, você tá surtando lá atrás. Filha, já tem 3 horas que você tá falando. Fê, eu vou te fazer uma pergunta aqui ele já me cortou. Não, no pau mesmo aqui, no pelo aqui. Nada assim, que comprometa. Não, nós estamos vendo como fazer o podcast, como que vai. Nós estamos querendo estipular um tempo, porque assim, às vezes a gente tem muita reclamação, se o podcast demora demais. Ou então, ele foi muito rápido. Então assim, eu acho que... Existe um termômetro base? Gente, aí eu vou falar pra vocês a minha opinião e depois uma percepção com base em podcasts que eu consumo. O ruim é quando fica encheção de linguiça, né? Então, eu não gosto de trabalhar com tempo para podcast, porque pode ser que o convidado seja uma pessoa muito objetiva, não seja uma pessoa que gosta de ficar falando, desinveste, falar igual eu, seja uma pessoa objetiva, vem e fala, pá, acabou, você não precisa ficar enrolando, porque tem que ter 1 hora de podcast, porque tem que ter 40 minutos de podcast, ou 1h30, ou seja lá quanto tempo for. Então, para mim, o termômetro é encheção de linguiça. Passou do ponto, conteúdo, entrou na esfera da encheção de linguiça, já deu. Acabou. O meu termômetro é esse. Eu penso assim, teve uma época que esse aqui tava querendo logo chegar nas horas do YouTube, ele vamos fazer o podcast Faroeste Caboclo, né? 3 horas e lá vai fumaça de podcast. Eu falava, pelo amor de Deus. Mas tem uns podcasts assim, tem um do Flow com o Rodrigo Silva. 5 horas, não foi? Tem 4 horas e pouco podcast. Gente, eu fui ouvindo e assim, é muito conteúdo, é muita informação e você vai ouvindo. Eu ouvi inclusive de picado, eu vi acho que uns 3 dias seguidos na academia e beleza. Tá aí a resposta. Então acho que assim, a gente, claro, a gente pede tanto pro Murilo quanto quando é o Vini que tá aí, pra ir avisando a gente o tempo que tá, porque às vezes a gente não tá aqui, passa muito rápido pra gente que tá aqui, só pra gente ter uma base, porque aí é onde essa pergunta que eu queria que ela entrasse da maneira que você falou certinho. Tá ali, falou 40 minutos, 50, 1 hora, 1h30. Quando ele for falando o que tá tendo, eu vou sabendo se tá tendo movimento. Entendeu? Se o podcast tá andando, se a gente tá falando bem ou se a gente tá aqui enchendo a famosa linguiça. Aí falou assim, tem 40 minutos, tá enchendo linguiça, 1 hora enchendo linguiça, chega, né? Deu, Obrigada, Fernanda. Temos um novo quadro agora no Acordo Podcast. Teremos o 2 ou 1. Isso vai ser o nosso termômetro. A gente vai ter que entrar num acordo. Porque às vezes o termômetro do que tá bom pra mim não é o que tá bom pra você. Então quem define o tempo agora de podcast vai ser quem ganha. Não vai ser quem tá lá fora que vai definir o tempo. Nossa senhora. Porque daí não tem briga. Pronto, nem eu nem você, mas eu nem eu nem você. Alguém que vai falar que fez assim, ó, já deu, entendeu? Boa, mas eu gostei dessa do 2 ou 1. Tá bom, gente. Vou pra minha última pergunta, porque o gatinho ali, ele tem compromisso. Lá, Relaxa. A lágrima escorrendo, mas relaxa. Como que tá sendo a sua primeira vez nesse estúdio novo? Segunda primeira vez? Segunda? Não é a primeira. Não, é a primeira. No acordo? Não, nesse estúdio novo é a primeira vez. É legal. É legal? Você tá gostando? Então tá bom. Bom, a pergunta que eu fiquei intrigada com essa pergunta. Como pode ser medido a autoridade de uma pessoa ou empresa? Já que a gente falou de termômetro, como é que mede a autoridade? A principal forma de medir, feedback. Segunda principal forma de medir, dinheiro. Tá? Por quê? Eu tô falando de que posicionamento é uma construção, que tem vários elementos que eu vou colocando e vai melhorando a percepção, ampliando, beleza. Quer dizer, se eu for esperar para medir se tá bom ou tá ruim, se tá certo ou tá errado, se tá no caminho ok ou não, só quando isso virar muito dinheiro, tiver um resultado financeiro expressivo, a chance de eu desistir antes, inclusive, de eu ter o resultado financeiro é muito grande. Porque é uma construção. Então, se eu tô lá na internet, vamos pegar aqui um exemplo de alguém que lança 3, 4 vezes no ano, 100% orgânico, e faz múltiplos 6 dígitos, Malu Perini.
Quanto tempo faz que ela tá na internet produzindo conteúdo anos. e se relacionando para que agora ela faça... Gente, abrir carrinho, só isso, pronto. Lógico que ela faz antecipação e tudo mais, mas faz múltiplos registros. Porque houve essa construção. Então, hoje, ela consegue falar. Eu estava no caminho certo porque eu faturo X. Mas e até aqui? Como que ela mediu? Feedbacks, né? Então, eu costumo falar assim, quando você começa a fazer isso de forma intencional, você precisa ser intencional também em analisar os feedbacks que você recebe. Porque tem infinitas formas de receber feedback que não é só quando alguém chega pra você e fala assim, olha, estou assistindo os vídeos no seu canal e estão muito legais, estão positivos. Deixa eu dar um feedback que de alguma coisa... Isso é uma forma de feedback. Mas quando a pessoa chega pra você, eu trabalho com rede social, com posicionamento, com conteúdo. Então, quando alguém que de repente nunca falou sobre isso comigo, chega pra mim e fala assim, Fê, eu tô querendo começar a fazer conteúdo no meu Instagram, e aí eu tô meio perdida aqui, o que você acha? Como que eu começo? Pensei em fazer tal coisa, você acha que tá legal? Isso é um feedback, porque se ela não visse em mim alguém que entende sobre esse assunto, ela não me perguntaria como fazer. É um feedback. Quando alguém fala, putz, eu vi seu vídeo, assim, não sei o quê, outro feedback. Ah, likes, é um feedback, né? Não pode não ser o principal parâmetro, sempre, mas é um feedback. Enfim, então todos esses detalhes vão apontando para mim que eu estou na direção certa. E aí, conforme isso vai ganhando mais espaço, né? Esses feedbacks vão ficando mais constantes e de mais pessoas eu vou recebendo, mais próximo eu tô de chegar nesse segundo nível de resultado, que é o financeiro. Tá? E aí, para arrematar esse ponto que a gente estava conversando aqui, e aí eu entro nesse assunto de mindset, autoconhecimento e tudo mais, mas é muito importante a gente ter em mente que se eu tô falando de posicionamento para virar dinheiro, que é óbvio que todo mundo que tá querendo aqui falar de Instagram, rede social e conteúdo e tudo mais, no final das contas quer ganhar dinheiro de alguma forma, seja infoproduto, vender o seu serviço, enfim, né? Você precisa saber a sua verdade, falar da sua verdade, tudo isso. Mas é a verdade com estratégia. Não é a verdade, tipo assim, eu falo assim, eu penso assim, e o famoso Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, e você que me aceite, você que me engula. Não é isso, tá? É a sua verdade com estratégia. Qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar? O que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar? Agora, quais pontos de mim, quais são os pontos que eu já tenho e que vão ser úteis para chegar onde eu quero? Vou falar de Fernanda. Quais são os pontos que são úteis, que já são de mim, que são úteis para chegar onde eu quero? A minha oratória, a minha imagem, essa minha intelecção, porque eu gosto de estudar e eu gosto de trazer uma perspectiva diferente, então isso faz com que as pessoas percebam algo de diferente no que eu faço. São pontos que já são da minha personalidade, são a minha verdade. E que agora, estrategicamente, eu evidencio, porque isso vai somar a minha para que eu chegue onde eu quero, para eu alcançar o meu objetivo, tá? Então, para fechar, né, esse ponto todo, porque a gente falou bastante coisa e tudo que a gente falou é muito importante, faz muito sentido, tem que ter, mas não adianta fazer isso tudo sem estratégia, né? Tem que ter os dois lados, tem que balancear. E aí eu falo que eu e o Pedro, a gente faz uma dupla legal, porque ele é estrategista, eu sou expert, só que eu sou muito, assim, eu sou muito do feeling. Sou muito do feeling, então eu vou falando e o que eu tô sentindo, é minha verdade e tal. E aí ele pega e me fala, peraí, volta, tá ótimo, mas não adianta você falar tudo lindo, maravilhoso, ajudou. Por exemplo, eu vou fazer, sei lá, alguma reunião com algum mentorado que a gente faz uma sessão estratégica antes, pra eu entender a pessoa e tal. E aí, às vezes, a pessoa, sei lá, já me acompanha há algum tempo, ela fica super feliz que tá falando comigo e tal, e ela começa a abrir a vida. E assim, e aí eu me envolvo ali, sabe? Aí eu fico ouvindo a pessoa e eu quero dar atenção, eu não tenho coragem de cortar a pessoa que ela tá super, sabe, emocionada, falando. E aí eu vou deixando. Aí eu penso, peraí, calma, eu entendo, legal, mas não esquece que essa é uma reunião estratégica, tem uma finalidade que é fazer a venda, então não se perde, né? Então é legal porque você vai tendo esse equilíbrio. E conforme você vai ouvindo, você vai internalizando esse tipo de coisa, você vai melhorando a sua percepção. Então tem que ter esse equilíbrio, sempre. Aí se eu falo de conteúdo, por que eu sempre falo? Tem que ter uma linha editorial, tem que montar lá o seu esqueleto de conteúdo, tem que revisitar isso com frequência, porque isso é justamente a parte estratégica que vai te dar base para você não começar a viajar nas ideias dos conteúdos e esquecer que se no final das contas você precisa vender, você tem que ter um conteúdo de topo de funil, você tem que ter um conteúdo de fundo de funil, você tem que ter um conteúdo de conversão,
Ah, tá lindo, maravilhoso, conteúdos motivacionais, as pessoas se emocionam, eu tô mudando a vida das pessoas. Mas o que você vende? Eu ensino as pessoas a fazer conteúdo. Não adianta só fazer motivacional, minha filha. Motivacional não vai vender, a menos que você seja terapeuta. Aí vende. Se não é, tem que falar isso, é uma pitadinha disso, mas eu preciso ter o negócio aqui pra converter. Sempre, esse equilíbrio é o que vai... Tudo é equilíbrio na vida, né? Posicionamento, falar. É o equilíbrio entre ser mandona, ser austera, mas conseguir acolher, mas de ter a verdade e ter a estratégia. No final das contas, é o que faz o negócio funcionar. Tomou? Tomei. Tomou? Eu não perco mais nada. Não tem aula, como. Né? Aula. Não, eu falei... Ô, Fê, vai ter que marcar outro, né? Bora. Porque... eu voto da gente fazer um de casais e vou chamar o Pietro. Não, então bora. Já se antecipou. Eu ia falar pra gente juntar. Sabe aqueles convidados do casamento que leva o convidado? Eu vou ser dessas. Não, eu ia falar porque assim, ó, vocês também trabalham juntos. Eu quero 2, então Isso, vamos gravar por isso no mesmo. mesmo dia, mas aí a gente faz um só com ele. Legal. E já te outro de arranjei um casal. podcast, hein, Retinho? Tá essa. Depois a gente acerta aí, viu? Depois a gente combina. Depois se subir esses seguidores aí, a gente Vai conversa. custar caro. Mas eu acho que a gente podia pensar nisso, fazer e, assim, é legal a gente estar próximo, né? Vamos deixar as coisas acontecerem, mas é legal a gente poder, juntos, sei lá, ajudar as pessoas que estão assistindo isso daí. Muito. Eu quero agradecer você estar aqui. Pra mim, sem palavras, de coração, viu? Senão eu vou terminar aqui chorando. As pessoas te acham onde? Hoje, como é que você está trabalhando a questão só da mentoria? Tem outros produtos? Só para as pessoas saberem mais a respeito. Beleza. Eu tenho alguns produtos. Hoje nós temos aberta a mentoria. Para participar da mentoria, precisa preencher uma aplicação, onde eu faço uma avaliação prévia para entender se a mentoria é, de fato, o produto ideal para você nesse momento. Dependendo da fase do seu negócio, pode ser que não seja o investimento mais adequado, né? Mas a gente tem também a comunidade EPS, que ali tem aulas gravadas e mentorias ao vivo que acontecem em grupo. Então, é o meu produto xodozinho, a comunidade. E a gente tem um outro produto que, inclusive, a gente vai abrir carrinho provavelmente daqui uma semana, 10 dias, né? Mais ou menos, semana que vem. Que a gente vai fazer um produto de entrada, que eu só não vou falar o preço agora, porque a gente tá fazendo antecipação. Então, eu tenho que esperar para falar o valor do produto. Mas eu inclusive, já falei hoje. Gente, vou fazer uma sequência de conteúdos e depois eu vou abrir o carrinho e vou mostrar para você, vou falar para vocês o valor. Então, tem algumas opções, mas sempre que eu tô falando ali no Instagram, eu tô anunciando quando a gente abre um, fecha outro, porque normalmente eles não são concomitantes, né? Eles se alternam entre si. Para me encontrar em qualquer lugar, é só procurar Fernanda Emboaba. Absolutamente todos os canais, redes sociais em que eu estiver presente, você me encontra como Fernanda Emboaba. Emboaba, tá? Pra ficar fácil de... Deve estar escrito em algum lugar, tá, mas pra ficar fácil, Fernanda Emboaba. Seu José tá preparadinho. Obrigado, Fê, obrigado. E depois eu vou conversar com o Pietro, a gente faz algumas ações aí, no que a gente puder ajudar, o canal tá aqui pra você. Show e você, de bola. meu bem? Estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras, ao 12:30, nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. E você, meu bem? Eu sempre aqui tomando minha cervejinha e, cada dia mais aprendendo mais com os convidados que vêm aqui hoje. Foi uma aula de marketing para mim. Obrigado, Fernanda. Sério mesmo, não é puxar saco, não. Mas cada vez que eu entrevisto uma pessoa, para mim, tá agregando mais ali, tá mais uma estrelinha ali no meu repertório, vamos assim dizer. Mas se quiser saber mais de mim, eu tô lá no @dancontesini no Instagram. Obrigada, gente. Obrigada pela... Não, a pessoa que já é a host. Obrigada pela presença, pela participação, né? Esquece que no podcast não é meu, só pra deixar claro. Mas obrigada pelo convite. E eu vou fazer um convite de volta pra vocês, para assim que a gente acabou de se mudar de casa, mas assim que a gente terminar de organizar a casa, pra vocês irem lá comer uma pizza com a gente. A gente pede da Domino's. Combinado. Tá bom? Sim. Obrigada, gente. Obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. Obrigado, gente. Agradeço, Valeu, gente. viu? Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.